hoje à tarde não, já começou há algum tempo, mas hoje à tarde começou uma grande festa em Washington, né? E a gente vai mostrar para você. E nessa grande festa é a festa de posse do presidente eleito, o Donald Trump. O professor Gunther Hutzig, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, né? Está aqui conosco, geralmente. Gunther, boa noite. Gunther, você ia ser o primeiro entrevistado do programa hoje. Né? Aí o que aconteceu, virou tudo para o ar por causa do acidente. Né? Então nós tivemos que contar com a sua paciência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gunther, sai um presidente democrata e entra um presidente republicano. O que significa isso para os Estados Unidos? Precisa primeiro entender como é que está o Congresso Nacional, porque o que muita gente confunde, até pela nossa realidade, acha que o presidente dos Estados Unidos pode tudo, como mais ou menos é quase aqui, né, no Brasil. Não é assim? Não é, de jeito nenhum, muito pelo contrário. O grande poder lá é o Congresso. Tanto que essas 2 últimas semanas, você já tem tido todas as confirmações dos ministros. Lá eles têm o cargo, né, de secretários. Então, para começar, aqui o presidente nomeou, está nomeado, pronto. Lá não. O Congresso tem que ouvir e eles têm que ser aprovados pelo Congresso. Quer dizer, ele indica o ministro e o Congresso pode dizer sim ou não? Pode dizer sim ou não. Então, quando já sabe que vai ter resistência ao nome, nem indica. Mas como o Partido Republicano também conseguiu maioria nas 2 casas, os nomes têm passado. Ficou até patente isso pela indicação para a ministra da Educação, que foi sabatinada no Senado, e uma senadora democrata perguntando qual era a experiência dela anterior em educação. Nenhuma. Qual a experiência em... Ou seja, eles dão uma prensa no cidadão. Não, uma prensa séria mesmo. Ou seja, ela foi aprovada pela maioria republicana, mas ficou patente que essa nova ministra da Educação não entende nada de educação. Então, começa por aí essa diferença. Como os republicanos conseguiram maioria nas 2 casas, vai ser um governo relativamente mais fácil para o presidente eleito, né? Amanhã, a partir de amanhã, o presidente Donald Trump, mas mesmo assim não vai ser essa facilidade tão grande porque ele é um outsider, ele não é um político de carreira do Partido Republicano. Por isso mesmo, algumas políticas pode ser que não sejam aquelas que ele estava querendo colocar, né? Como, por exemplo, combate à imigração. Ele já deu uma entrevista que ficou relativamente famosa a um programa da CBS, o 60 Minutes, é o mais famoso programa de entrevistas individuais, né, na TV americana. E num dado momento ele falou de deportar entre 2 e 3 milhões de imigrantes ilegais no seu mandato. Aí eu fiz uma conta. Daria, em média, durante 1 ano, no primeiro mandato dele de 4 anos... mais ou menos 2.400 pessoas por dia. Quer dizer, ele teria que pegar 2.400 pessoas e mandar para fora dos Estados Unidos. E mandar para fora dos Estados Unidos. Desde amanhã, desde o dia 20 de janeiro, desde amanhã... Quer dizer, não vai conseguir cumprir isso. Não vai conseguir. Só que o mais interessante aí que eu estava falando, o líder da Câmara, né, o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Paul Ryan, que é republicano, no mesmo dia que o Trump deu essa entrevista, ele deu uma outra entrevista falando, olha, deportação em massa não está na nossa agenda. Então é isso. Ou seja, não está na agenda do Partido Republicano. Do Partido Republicano. Tá certo. E lá a agenda do partido vale ou não? Vale. Não é como aqui? Vale. Aqui eu estou vendo agora a eleição aí do presidente da Câmara, os caras que chamavam ele de golpista vão votar nele. Agora, como vai ser essa relação entre o próprio Partido Republicano e o Trump é que nós vamos ver. Porque ele tem resistência no Partido Republicano também. Muita resistência. E ele é aquele... Politicamente correto com ele, não existe. Ele é o rei do Twitter. Então, ele vai tweetar. Para mim, o Trump vai ser um eterno candidato na presidência. Vai continuar tweetando, vai pressionar e vai usar... ele passa por cima do Congresso e vai direto à população e acho que ele vai tentar mobilizar o eleitor do Trump para pressionar o Congresso. Tá? Por quê? Por causa dessas resistências. A agenda dele não é necessariamente a agenda do Partido Republicano que ele entrou. Como é que o Trump pode ser anti-globalização? Se a globalização nasceu nos Estados Unidos, é do interesse dos Estados Unidos, propagou pelo mundo inteiro, como é que ele pode ser contra?
Porque tem uma parte da população americana que é contra. E ele soube captar isso muito bem antes, já faz um tempo, com certeza com uma equipe de pesquisa, marketing, tá. Sim, ele é um grande marqueteiro. Sem dúvida. E conseguiu captar essa insatisfação dos americanos, de parte da população americana, que nós não podemos esquecer que os Estados Unidos mergulharam numa crise profunda a partir de 2008, quando foi justamente a eleição do presidente Barack Obama. O que também se esquece é que até mais ou menos setembro, o candidato John McCain, à época, em 2008, que concorria com o Obama, o McCain estava um pouco à frente do Obama, ele estava quase ganhando. Começou a explodir a crise, começou o desemprego crescer, inverteu e o Obama disparou. É verdade. Então, uma sociedade que passou por esse fundo do poço, nós temos aí uma taxa de desemprego que caiu bastante, mas caiu e os salários não estão iguais. Muitos têm só emprego part-time, que eles falam, né? Tempo parcial, não é tempo integral. E que realmente as indústrias de base saíram dos Estados Unidos faz tempo. E é esse pessoal que votou no Trump? Em boa parte é esse pessoal. Em parte é um pessoal bem mais conservador, que toda a agenda liberal, como eles dizem lá, de igualdade de gêneros, igualdade raciais, também não estavam satisfeitos, e muitos não foram votar porque não gostavam da Hillary. Só que os institutos de pesquisa não conseguiram. Porque o voto não é obrigatório. Não é obrigatório. A pessoa tem que ou sair do trabalho, ir correndo votar, ou perde o tempo. Não é feriado. É dia de trabalho normal. Dia de trabalho. Por isso que existem em muitos estados, existe a possibilidade de você mandar a cédula de votação antes. Pelo correio? Pelo correio, para você não perder seu dia de trabalho. Então, muitos fatores levaram a ele ganhar e que agora ele vai governar com bastante desconfiança dos dois lados. Lógico que... Agora, eu posso entender que quem governa realmente é um sistema e não exatamente o presidente? É o que se fala de instituições fortes. É isso ou não? Os checks and balances, os pesos e contrapesos. Existe um limite muito grande do que o presidente norte-americano Você não pode fazer o que der na telha. Não como pode a gente fazer. vê por aqui, em outros lugares, por aqui perto. Não mesmo. Agora, algumas das promessas ele vai ter que começar a entregar. Uma delas eu acredito que seja o tal muro com o México. Nem que saia só um pedacinho para ele mostrar lá, como todo político. Ir lá, pôr um tijolinho, inaugurar, estamos fazendo tudo. Mas ele não vai conseguir entregar tudo o que ele prometeu. Por quê? Ele prometeu aquilo que não dá para ser entregue, aquilo que foi até já comentado, que já se virou uma ideia bastante forte hoje em dia, a pós-verdade, né? Fala o que bem entende, está pronto, é isso. Mas não é verdade. Mas pronto, muda de assunto. Agora, você não acha que boa parte da popularidade dele se deve a factoide? Eu nunca vi a gente dar tanto espaço. Ele fez um comentário, sei lá, com quem, e ele sabe disso. Sabe. Ela? Sabe, por isso que ele está brigando com a mídia o tempo todo. Exatamente. A mídia pega. Já disse, não vou deixar todo jornalista entrar aqui, não. Sim. Só os que eu quero, os outros não vão entrar. Aí o pessoal cai batendo em cima. Com certeza. E dá um espaço imenso para ele. E a mídia, a mídia com maior dimensão com a população norte-americana é muito mais ligada, sim, ao Partido Democrata. E por isso que ele está batendo de frente, principalmente a CNN, que foi aquela que lançou primeiro sobre esses tais vídeos que a Rússia teria contra ele, um relatório contra ele e tudo. Então ele já está batendo. E ele foi muito agressivo com o repórter da CNN, como eu nunca vi presidente norte-americano ser com a imprensa. Porque é algo sagrado para a sociedade deles. Imprensa livre é fundamental. Se não fosse a imprensa livre, o Nixon teria completado o mandato dele. Foi justamente repórteres investigando o que ele fez errado que Richard Nixon teve que renunciar ao cargo. Professor Gunther Hutzig, gentilmente aqui conosco. Gunther, eu fiquei pasmado no recente encontro em Davos com o presidente da China. Sim. Defendendo o livre comércio. Eu falei, caramba, acho que eu não aprendi nada. Eu achei que quem defendia livre comércio, desde o Woodrow Wilson, era sempre os americanos. Agora é o presidente da China. Pois é, esse mundo está estranho, né? Está estranho isso, não está? Muito estranho. Tem toda a sua lógica. A China chegou onde chegou porque ela abraçou o livre comércio e abraçou
antes dos Estados Unidos de forma mais liberal. Todo mundo fala Ronald Reagan, o neoliberal. Reagan chegou ao poder em 81. Deng Xiaoping começou a liberar a China em dezembro de 78, janeiro de 79. A China é hoje o que ela é, a segunda maior economia do mundo, graças a esse livre comércio. E mão de obra quase que escrava, lógico, é isso que fez a China. Claro. E quando ela entrou na OMC, foi aceita na OMC a partir de 2000 e passou a efetivamente 2001, as empresas perceberam muito claramente isso e saíram fundamentalmente dos Estados Unidos, instalaram as suas fábricas lá e exportam para os Estados Então, Unidos. mas agora eu vejo o Trump falando em barreiras alfandegárias. Por quê? Vai- Porque vai o eleitor cobrar- perdeu o emprego. Tá. Essas fábricas saíram Saíram. dos Estados Unidos e foram para a China. E a China Ou o carro japonês, que ele falou que vai botar Sim, 35%. mas boa parte das indústrias japonesas já Estão nos Estados sabendo Unidos. disso, já estão nos É verdade. Estados Unidos. Tá? Agora ele está falando contra os carros alemães. Exatamente. Então, porque boa parte ainda é feita na Alemanha, na Europa, mas a BMW, por exemplo, também já tem plantas nos Estados Unidos. Agora, o produto chinês, não. O que muitos também esquecem é que se a inflação norte-americana, em boa parte, se manteve baixa, graças a esse produto barato. Baratinho. Baratinho porque vem da China. Então, tem aí os interesses corporativos, ele é um representante, ele é um bilionário, ele é um homem dos negócios, que eu quero ver como vai ser esse choque entre ele e os seus amigos bilionários, que estão lucrando muito, e o eleitor americano. Professor, obrigado mais uma vez pela gentileza, viu? Eu que agradeço. Muito grato, muito obrigado. Bom, então nós estamos aí acompanhando a presença do professor Gunther Hutzig aqui conosco gentilmente, né? Para a gente poder entender bem a ascensão do Donald Trump, que acontece amanhã, 2 da tarde, você vai acompanhar ao vivo aqui na Record News, a partir das 2 da tarde, uma cobertura extensa, né? Para a gente poder entender o que se passa nos Estados Unidos, porque é, obviamente, a primeira potência do mundo, tem reflexos diretos aqui no nosso país. Daqui a pouquinho a gente volta.